eu queria fechar só esse ponto, é uma continuação daquele ponto 6 que fala sobre a fé para viver o que eu prego, né? Então, eu queria ler alguns versículos rápido e fazer alguns comentários, tá? Então, para quem está acompanhando, né, nós estamos continuando a falar sobre fé, né? No primeiro ponto, nós falamos sobre fé para perdoar. O segundo ponto, nós falamos sobre fé para ser generoso, para contribuir. Depois, nós falamos sobre fé para andar na luz. Depois, nós falamos sobre fé para vencer o pecado, né? Fé para não pecar. E nós falamos depois sobre fé para viver o que eu prego. É esse item que eu quero só fazer uma complementação e falar hoje um pouquinho sobre essa questão de fé e obras, ou fé e obediência. Tem um exemplo que eu já dei várias vezes aqui, né, nas ministrações que eu falo sobre fé, que eu queria lembrar, né, para quem já ouviu, vai ouvir de novo. Para quem nunca ouviu, vai ficar registrado. É o exemplo do equilibrista, chamado Godin, ou Godin, não sei como é que pronuncia direito. Até hoje eu não sei. É Godin, né? Então, não sei se é Godin ou se é Godin. Era um grande equilibrista famoso, igual aquele do filme do que atravessou lá as Torres Gêmeas na época, né? Fez sucesso. Esse cara fazia umas loucuras pelo mundo todo. E uma vez ele foi atravessar as cataratas do Niágara, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. E ele colocou todos os aparatos, né? Ele colocou o cabo de aço, apertou de um lado para o outro, né? E tinha ingressos para assistir, né? Pessoas para assistir, aquela festa toda, bandinha tocando, aquele negócio bem americano. E eu só sei que o nosso amigo equilibrista, o tal do Godin, ele pegou então aquela vara, né? E ele foi com aquela vara e começou a atravessar aquela cachoeira, aquele barulho, aquelas cataratas ali, fazendo a água respingando, o vento forte, balançando ele de um lado para o outro. E ele foi, né, passo a passo, de vez em quando dava aquela parada, dava aquela balançada, equilibrava. Chegou do outro lado com sucesso. Quando ele chegou do outro lado, ele foi ovacionado, todo mundo aplaudindo, todo mundo super feliz, né, de ver aquele espetáculo, né, aquela tensão que foi. E ali estava preparado um palanquezinho que tinha um microfone. Ele chegou, né, bateu no microfone, ver se estava funcionando, e chegou para aquela multidão ali, né, e ele falou assim: quantos aqui creem que eu sou capaz de retornar agora com alguém nas costas? E todo mundo, né, nós cremos, você é o cara. Nós cremos que você é capaz de atravessar agora com alguém nas costas. Aí ele falou: quem quer ser o primeiro? Silêncio na multidão. Alguns começaram até a dar uns passinhos para trás, né? Para ver né? Se não aparecia muito ali na fita, né? Então, meus amados, eu quero dizer para os irmãos que crer, tá, que é possível, não é fé. Só crer que é possível, tá, não é fé. Para ser fé, você tem que levantar o dedinho e falar assim: ó, eu creio e vou provar que eu creio, eu vou nas tuas costas. Né? É claro que gente magrinha assim como, né? Deixa eu ver se eu acho alguma. O Paulo, né? seria mais fácil, né? De se lançar, né? Um cara como eu seria o coitado do Godin, né? Mas tudo bem. Mas, queridos, a fé, sem a obediência da fé, a fé sem obras é morta. Tá? Então, vamos para a Bíblia. Né? Olha só o que fala lá em Hebreus 5, versículo 9. Quem quiser abrir, quem quiser só anotar e ler depois, eu vou ler agora para vocês. Hebreus 5, versículo 9 fala assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, obediência à fé, tá, é imprescindível. Com tudo isso que Deus tem nos ensinado sobre fé,
Tá? Não adianta a gente apenas acreditar na mente. Nós temos que nos lançar, queridos. Em todas essas áreas que nós já falamos, as outras que nós vamos falar para frente, esses degraus aí que Deus está falando, que a gente tem que praticar a fé. As pessoas querem ter fé para ressuscitar morto, para curar cego, mas não sabem que tem que começar aqui com perdão, tem que começar aqui com a generosidade, saber viver melhor com um percentual que ficou para você do que com 100%. Né? É o andar na luz, é ter sua vida transparente, tá? Para todos os irmãos. Tá? É o ter fé para não pecar, como Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E é ter fé, tá? Para viver o que prega. Né? Sabendo que por nós mesmos é impossível, mas Cristo vive em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos capacita a viver isso. Lá, desde o Velho Testamento, tá? Que essa palavra já estava sendo inculcada em todos. Olha lá Deuteronômio 9. Deuteronômio 9, versículo 23. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não crestes, e não obedecestes a sua voz. No caso deles ali, ó, nem creram e nem tampouco obedeceram. Tá? Então, como é que você vai saber que creu ou que não crê? Tá? Se creu, tá? Obedeceu. Essa é a fé que o Senhor quer de nós. Em todas essas áreas, em todas as áreas que vamos falar para frente, tá? O Senhor quer uma resposta. Tá? A fé é um músculo, tem que ser exercitada, mas o Senhor quer uma resposta. Eu creio que Jesus faz hoje, não é? É fácil crer no Jesus que fez ontem, é fácil crer no Jesus que fará amanhã, tá? Mas no Jesus que faz hoje. Eu creio, tá? Que Jesus faz hoje, então eu vou obedecer. O quê? Eu vou orar pelos enfermos e vê-los curados. Nem que eu tenha que começar das coisas mais básicas, orar por uma dor de cabeça, orar para que a perna cresça, para que o braço cresça, para que a coluna se endireite. Nem que seja começar. Vocês também só... O pessoal aqui fala que tem fé, mas só ora por coisinhas mais simples, dor de cabeça, essa é coisa. Eu quero ver orar pelo cego. Se você quer ver um cego ver, né? Se você quer orar por um cego ele ver, e já aconteceu isso recente, né? Eduardo Bulhosa tem um testemunho já registrado, tá? De um cego que viu em Salvador. Tá? É coisa que tem acontecido no nosso meio. Então, você quer ter fé na hora de chegar e orar na frente de todo mundo, né? Para um cego ver, para um morto ressuscitar, tá? Então, comece, tá? Com o simples, mas comece, exercite, tá? Que você vai chegar lá, tá? Aprender a obedecer ao que você crê. Lá em Atos também, capítulo 6, versículo 7, fala assim, ó, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse termo aí é um termo comum. Você pode procurar várias passagens da Bíblia que você vai ouvir isso, obedecer à fé. Isso tem que ser um jargão entre nós. Faz parte da linguagem do reino de Deus. Tá? O obedecer à fé. Isso é uma coisa que tem que estar claro em nossa cabeça. Tá? Então, nós aqui, vocês aqui, você pode falar um para o outro. Não, esse aqui é um irmão meu que obedece à fé como eu. Olha só, que coisa bonita de se falar. Que maneira elegante de se apresentar. Né? Esse aqui é o comandante Romeu Fausto. Né? Ele obedece à fé como eu. Olha só que coisa maravilhosa. Isso tem que fazer parte do nosso vocabulário, do vocabulário do discípulo. O saber, tá? O que é obedecer à fé. Fé e obras. Que negócio é esse? Ainda lá em Atos, capítulo 5, versículo 32, a Bíblia fala assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Olha só, então a promessa, o Espírito Santo é otorgado a quem obedece. Obedece o quê? Obedece a fé. Obedece ao que Deus tem nos mandado. Então é crer e agir no que crê. O que eu creio determina o meu procedimento. E o meu procedimento determina o meu destino em Deus, o que eu vou ser em Deus. Então nós temos que botar isso em nós, tem que se fazer parte do nosso vocabulário essa palavra. Obedecer à fé. Agir conforme crê. Amém, meus amados? E o famoso texto, para terminar,
de Tiago 2, versículo 14 a 18. Você pode ler o Tiago 2 todo quando fala sobre essa questão da fé. É muito interessante. Lá no 24 fala que nós somos salvos pelas obras, não por fé somente, porque fé e obra não se separam. É como o fogo e o calor, tá? Não tem como separar. Se você fala de fé, você já está falando do crer e do obedecer. Não tem como separar a fé e a obediência, como não tem que separar a fé de obras. Então, fique atento a isso. Então, eu vou ler só do 14 até o 17, tá? E depois você pode ler melhor, para você entender esse texto de uma forma mais ampla de Tiago 2. Mas fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Fé morta é igual a esse assentimento mental que nós temos. É uma concordância mental, tá? Uma concordância mental com um fato teológico, né? Com uma verdade que você viu, com algo que você leu, com uma história que você ouviu. Isso não é fé. Isso é uma fé morta. O assentimento mental. Eu creio, mas não vou me arriscar. Eu creio que ele é capaz de atravessar as cataratas do Niágara de volta com alguém nas costas, mas eu que não vou. Então, isso não é fé. Gente, a fé é invisível, mas a obediência tem que ser visível. A fé é invisível, mas a obediência tem que ser visível. O mundo precisa ver em nós homens e mulheres de fé. Como? Vendo as nossas obras, vendo a obediência à nossa fé. Então, guardemos isso, tá? Complemento isso aí, junto com a palavra anterior. Quem ainda não ouviu, tá tudo lá no canal do YouTube, eu já mandei o endereço para vocês, Osias Matos, do Gmail, tá? Você procura lá, lê tudo, todas elas. Já são 4, tá? Que nós temos falado sobre fé, porque isso é muito importante, porque isso tem que trazer uma prática para nós, e nós queremos ver isso realmente acontecendo. Amém, meus irmãos?